Inovação, tecnologia e comunicação são temas que, com bastante frequência, estão na pauta de grandes eventos. Mas tem um em especial que não sai do radar de quem se interessa por esses temas. E é claro que eu estou falando do SXSW, que acontece em Austin, no Texas, Estados Unidos. Então, não perde esse papo que eu vou contar com duas mulheres que estiveram lá. E hoje, as minhas convidadas, além de serem mulheres, que como vocês sabem, eu adoro quando essa mesa é 100% feminina, além delas serem Danis, já vou explicar, eu ainda tenho o privilégio de atuar ao lado delas na Associação Rio Grandense de Propaganda, a nossa ARP. Então, estamos aqui em família, tá todo mundo em casa. Então, com vocês, Daniele Lazarotto, fundadora e diretora de estratégia da Cordão, e Daniela Vargas, gerente executiva de operações comerciais e performance do grupo RBS. Então vocês podem ver, eu tenho a Daniela e a Daniele, ambas são chamadas de Dani. Virem-se para saber de quem eu estou falando. Mas uma loira e uma morena, né? Uma loira e uma morena, boa, Daniele. Morena, Daniela, loira. Meninas, eu não sei se vocês sabem, mas a nossa audiência já está acostumada que neste programa o protagonismo é do mercado, então é tudo com vocês e vamos ao que interessa. A pergunta que não quer calar, como a nossa audiência já sabe, hoje o nosso tema é o SXSW, porque vocês estiveram lá, viveram aquilo lá. A Dani não é a primeira vez, né? A Dani Vargas, sim. Primeira vez. Então eu quero muito saber o que vocês têm para nos contar de lá. Então a pergunta para começar, que não quer calar, é o que mais chamou a atenção de vocês? Eu vou começar pela Dani, que foi estreante no SX, então Dani Vargas. O que mais chamou a atenção naquela loucura, aquele grande surto coletivo que é o SXSW? Então, acho que é bem... Isso resume bem, até eu vou começar com uma fala da própria Dani, que é viver uma semana como se fossem 10 anos, né? 10 anos em uma semana. Acho que é um resumo muito interessante que ela mesma fez da primeira experiência, mas que resumiu muito a minha experiência lá. Porque é tanta coisa acontecendo simultaneamente, é tanta informação, ativação, conexões, conteúdos, que tu realmente fica sobrecarregado de informação, mas ao mesmo tempo com vontade de ver mais, né? Uhum. Então, para mim, o mais importante, o mais relevante foi justamente essa energia que rola lá sobre tudo. Assuntos, cultura, conexões. Então, isso é o que transforma o SX nessa loucurada toda. Nesse grande surto coletivo, que eu gosto de chamar. Mas eu até uma pergunta específica para ti, porque a Dani Lazarotto, a gente já falou sobre isso, e outras parceiras nossas que foram e fizeram uma cobertura para nós lá, quando fizeram por coletiva.net, pelo portal, se falou muito no FOMO, né? Naquela síndrome da ansiedade de estar perdendo algo. Isso passou contigo? Um pouco. Ou tu já foi mais preparada? Não, ok, posso passar por isso? Não, um pouco sim, porque o volume de conteúdos, né? Eu acho que na primeira vez que a gente vai muito focado em conteúdo mesmo, né? Até porque eu não conhecia o todo, não sabia. Até a própria cidade de Austin eu não conhecia e não sabia que ela era tão legal assim para viver, conhecer, fazer coisas. Mas os conteúdos, né? A sensação é sempre que tu tá... Apesar de eu conseguir, acho que 4 ou 5 palestras por dia, eu Nossa, fui. Que é bastante, né? Ainda assim, eu tava perdendo outras milhares. Sim. Então, nesse primeiro, acho que sim. Mas depois tu vai começando a entender que muitas delas ficam no aplicativo, que tu consegue ver depois, tu consegue ampliar o que tu faz no dia a dia, né? Legal. Então, acho que isso começa a fazer mais sentido depois. E eu acho que, assim, a gente também tinha um grupinho muito legal no WhatsApp e que também dava a entender, assim, o fulano tá naquela outra, tá? Depois, de repente, ele compartilha a transcrição, posso trocar com ele. Então, acho que também o entender que tu tem muitas conexões que estão espalhadas e que dá para ampliar o evento dessa forma, acho que te dá uma sensação de um pouquinho mais... menos. Um pouquinho menos mais ansiedade. Tranquilidade. Acho que na segunda vez, e aí a Dani vai poder falar melhor sobre isso, tu já faz um outro movimento. Um outro filtro, né?
E tu, Dani, que esteve lá. A Dani que foi viver um pouco mais, assim, o lugar, né? Mais do que das outras vezes. E foi nossa repórter, inclusive, né? A nossa cobertura, para quem quiser aproveitando, para quem quiser acompanhar lá em coletiva.net, nossas redes sociais e em coletiva.rádio também tem a participação da Dani lá bem especial. Então, marinheiro de segunda viagem, né? Esse ano foi bem diferente viver o SX, porque eu me permiti justamente fazer o JOMO, né? Que é o Joy of Missing Out. Porque a gente vai para o evento no primeiro ano, eu estava também desesperada para fazer 5 palestras ao dia, para não perder absolutamente nada. Eu preciso ver todos os meus ídolos intelectuais ao vivo, eu preciso estar em todas as palestras. E eu fiz isso, cumpri a risca. E saí de lá com a sensação de que eu tinha feito pouco networking, de que eu não tinha conhecido a cidade, de que eu não tinha aproveitado a experiência de estar em Austin. Eu tinha me focado muito em conteúdo. Então, esse ano, eu me permiti conversar mais com as pessoas, conhecer pessoas diferentes, me permiti ir em lojas e lugares, conhecer o varejo da cidade, conhecer como a cidade se organiza, fazer compras. Fiquei dias a mais para conseguir encaixar isso, porque legal. Eu também não sabia que a cidade era tão legal, então eu estendi um pouco mais o evento. Fui nas programações tanto de música quanto de cinema, que ano passado eu não tinha ido, então eu aproveitei o evento de um jeito diferente. O que chamou a atenção? Ano passado foi muito mais conteúdos novos, assim, eu fui apresentada para conceitos que eu nunca tinha ouvido falar. Legal. Então lá eu aprendi muito ano passado. Este ano, em termos de conteúdo, a gente começa a ver coisas repetidas, assim. Mas eu acho que o que vale a pena no SXSW, o que faz a gente querer ir lá, a gente querer estar naquele momento vivendo aquela vibe, é muito essa coisa de a gente, por um momento no ano, parar e pensar na vida, no futuro, nas coisas, refletir e absorver muito o conteúdo e se permitir organizar esse conteúdo na nossa cabeça para planejar nossa vida, planejar nosso futuro. Então, eu acho que esse é o grande valor do SXSW, é botar um monte de gente com muito conteúdo legal para trocar e para voltar absorvendo e devolvendo aquilo para nossa vida. Eu acho que esse é o grande valor do SXSW. Bom, vocês falaram muito em conteúdo, né? E a gente não pode deixar de falar do conteúdo, ainda que a Dani tenha se permitido um pouco mais do conteúdo. Eu fui. Não, eu juro que eu vi palestras. Eu fui no mínimo em 3 ao dia, assim, era o mínimo que eu ia. Não, sem dúvida. Então, assim, tem que falar um pouco do conteúdo, porque o SX proporciona isso de uma forma muito intensa. E claro, e assim, o que a gente observou ali, né? Eu já tinha escutado um pouco vocês antes, né? Outras pessoas que também estiveram lá. Além dos temas que eram muito esperados, que fossem explorados lá no evento, como IA, como biotecnologia, esse ano teve muita exploração sobre a desconexão digital ou a reconexão humana. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês, como é que foi para vocês ouvir isso lá, o que vocês conseguiram ouvir. A Dani também se propôs a ouvir muito outras pessoas, né? Então, o que se falou sobre isso? Considerando que o SXSW é um evento de inovação, a gente acabou, só para contextualizar a nossa audiência, a gente acabou de sair de um South Summit Brasil, que acontece em Porto Alegre. Então, são 2 eventos muito próximos, né, ainda que aconteçam em países diferentes, mas que tratam basicamente de assuntos muito semelhantes, em que se fala muito da tecnologia, né? E especialmente no caso do South Summit ali, muito de resiliência, muito do quanto a tecnologia pode estar a serviço de crises como a nossa climática há quase um ano aí já. Mas aí vem essa questão da desconexão digital. Como é que é para vocês? O que vocês enxergam sobre isso? O que se pode viver lá, ouvir lá e trazer para cá nesse ponto? Eu acho que essa foi uma parte, até a Dani estava comentando com ela anteriormente aqui, antes de começar, que ela já tinha ouvido um pouco disso no ano passado, né? E eu como não fui, né, e não estava tão mergulhada nesse assunto, para mim foi mais impactante, para mim foi mais um soco no estômago, assim, para repensar, inclusive, os meus hábitos do meu filho, como que eu vou lidar com isso, como que a gente vai lidar com isso na empresa, né? Como é que a gente vai lidar com não só as novas gerações, mas a geração atual que está cada vez mais conectada, né, digitalmente e cada vez mais desconectadas das relações humanas, né, que servem para tudo, né, numa relação
de família, relação no trabalho, e as pessoas estão perdendo essa competência de relacionamento, né? E por isso, muito por isso, e claro, influenciadas pela pandemia, influenciadas por diversas coisas, acontecimentos que têm vindo, estão preferindo se isolar, né? Trabalhar isoladamente, trabalhar home office, não ter que lidar realmente socialmente, e aí isso foi um tema muito forte, e eu acho que eles jogaram isso mesmo, assim, meio que no ventilador lá, para dizer, estamos aqui com as pessoas que devem mudar isso, devem pensar em como mudar isso, devem pensar em formas de melhorar essa capacidade novamente, né? Sair dessa solidão e de problemas que isso está trazendo bem ruins, né? Principalmente para os jovens. Então, ouvir esse tema, estar mais dentro disso, fez com que eu parasse para olhar o assunto. E eu acho que está ligado ao que a Dani acabou de falar, assim, são 7 dias ali, 8 dias, em que tu mergulha naquele assunto e repensa como é que tu vai trazer isso de volta. Lá eu vi algumas palestras também que traziam pequenas soluções, né? Então eu vi lá o aplicativo Mozi lá, que é um aplicativo que é para reunir as pessoas, né? Então tu coloca os amigos, é um dos fundadores do Twitter, que com a sua esposa montou esse aplicativo que tu reúne os melhores amigos e tu diz o que tu vai fazer na semana, e as pessoas ou também colocam seus programas ou olham, o fulano vai pra praia, vou pra praia também, pra gente poder se encontrar. Então é um aplicativo que tenta reconectar as pessoas. Legal. Mas a gente sabe que por trás de tudo isso tem o desejo capitalista, enfim, das grandes marcas, enfim, que é o que leva as pessoas a ficarem mais tempos conectadas, né? Então, é uma questão a se discutir. É muito interessante poder olhar, acho que é importante o que vocês dizem, né? É olhar para esse assunto, né? Olhar. Olhar para ele, que talvez nunca, no teu caso, nunca esteve em pauta, com a Dani mexeu um pouquinho, mas estava ali em algum momento. Eu acompanho o SX há muitos anos, né? Então, esse tema de saúde mental, ele é um tema que está no SX há muitos anos sendo falado. Então, essa lógica, a própria Esther Perel, que é a diva, que eu digo, do SX, porque ela sempre faz apresentações magnânimas lá, ela falou já de intimidade artificial, eu acho que desde 2021 foi o talk dela no SX sobre esse tema. Então, muito dessa coisa de solidão, que já está sendo considerada uma epidemia no mundo todo, inclusive no Brasil, que me surpreendeu bastante quando eu fui buscar dados sobre isso, assim, para mim, assim, o americano é meio frio, mas e o brasileiro? O brasileiro pior em índices de solidão do que o americano, algo que me surpreendeu muito. Então, falou muito de solidão há bastante tempo, as pessoas discutem essa relação de como a gente está dando atenção para a rede social e não está dando para conexões na vida real. Enfim, isso é algo que eu venho acompanhando há muitos anos. O que foi novidade para mim esse ano foi a saída desse assunto da esfera individual, ou seja, você tem que cuidar da sua família, do seu filho, da sua saúde mental, né? Se proteja, busque, repense, né? Para a gente levar isso para uma discussão de saúde social. Legal. Então, a gente está vendo isso como um problema que ele não é mais individual, é um problema social, que está chegando a níveis alarmantes em termos de população, mas não só em termos governamentais, mas em termos empresariais. Então, hoje, quando a gente começa a ver esse problema, rede social, a gente começa a ver, pelo crescimento das tecnologias, problemas que a gente não está observando. Por exemplo, essa coisa de upskilling, assim, que hoje a gente tem capacidades técnicas no nosso trabalho que duram em termos de 5 anos, até as coisas que a gente aprendeu a ficarem defasadas. Para os próximos 10 anos, a gente tem uma previsão de que a gente consiga ter um conhecimento válido por 6 meses. Meu Deus. Então, a gente vai sofrer uma necessidade de resiliência e de adaptação muito grande. E se a gente já está sozinho e frágil emocionalmente na situação que a gente está hoje, como que a gente vai conseguir ter pessoas aptas para forças de trabalho, aptas para construir família, aptas para sobreviver, quando a gente vai sendo colocado em situações cada vez mais desgastantes? Essa conta não vai fechar. Já não fecha agora?
Então, a saúde social, para mim, é o grande tema, que é a evolução da saúde mental, que era olhada em cima do indivíduo, pensa na tua vida, peraí, vamos pensar na nossa sociedade. Muito legal. Gurias, que tudo lá é muito interessante, tudo lá é muito impressionante, a gente sabe, né? Agora, eu queria ouvir de vocês o que vocês conseguiram absorver de lá, enfim, olhar para essas questões. Acho que a gente já começou, na verdade, essa pergunta ela já está meio respondida nessa primeira, mas que é totalmente aplicável à nossa realidade, né? Porque tem questões, a gente sabe, que demoram a chegar no Brasil. O Rio Grande do Sul, aqui com as suas características mais provincianas, né? Também um pouco mais resistente a algumas pautas. Então, queria o olhar de vocês sobre o que foi visto lá que é realmente aplicável. A Dani falou, né? Pequenas soluções também, que acho que é interessante a gente compartilhar. Eu foquei bastante em estar em palestras, né, de assuntos relacionados à inteligência artificial, que já é uma pauta há muitos anos, né, que também... mas o que me chamou a atenção, e talvez ao contrário do que eu fosse até esperando, pelo tempo que isso é discutido lá já, eu achava que eles iam falar, nossa, quem não está aplicando já em níveis estratégicos está para trás, enfim. E foi muito pelo contrário. Vários fóruns que eu fui falavam, calma, agora é a época do aprendizado. Todo mundo tem que aprender, todo mundo tem que usar pelo menos no básico, usar nas rotinas diárias, né? Tarefas diárias, organização de e-mails, organização de agenda, resumo das pautas, das agendas. Então, assim, palestras que tinham grandes nomes, né? Como Google, Salesforce e outras empresas ali estavam nesse mood de... A gente está no primeiro degrau agora. Fiquem tranquilos desde que todo mundo dê essa caminhada junto. Suba ele junto. Usem para isso e depois a gente vai evoluindo para outras coisas. Não dá para surtar e querer colocar em tudo ao mesmo tempo e já pensar em coisas estratégicas que, na verdade, aí sim se falou muito que a criatividade, a ação humana é o que realmente importa, né? Então, sim, use para muitas coisas onde tu consiga focar o teu tempo, né? O teu tempo produtivo em coisas mais importantes. E usa isso para as coisas menos relevantes. Então, para mim foi muito isso, assim, que eu consegui pegar lá como uma coisa que me acalmou também, né? A gente está aqui, né, nas empresas tentando já colocar, meu Deus, estamos para trás. Sim, vai ser muito importante, vai ser o diferencial que vai levar a diferenciação das empresas e que está muito relacionada também à capacitação dos profissionais que trabalham nas empresas, né? Então, capacitação é o primeiro degrau. Legal. Que a gente está aplicando lá. Isso é bem interessante, né, Dani? Porque essa ansiedade, né, e essa necessidade das pessoas de... Claro, eu acho que a gente tem, e o mercado gaúcho como um todo, especialmente na comunicação, a gente tem muito espaço de fala, né? A gente tem muito espaço de discussão, a gente traz assuntos, a gente tem muitas empresas, entidades e até iniciativas, academias, né? O mundo universitário também, olhando para isso e querendo trazer esses assuntos a serem debatidos. Mas acho que esse olhar de dizer... Tá tudo bem. Calma. Tá todo mundo começando. Exatamente, Importante. Tá todo mundo começando. E assim, sim, dá para aplicar em coisas, né, de estoque, né, ter uma inteligência nisso. Mas calma, usa primeiro em coisas que já vão te desocupar para que tu tenha esse potencial de pensar mais estratégico no que vai usar. Legal. Então, é nessa linha, assim. E para ti, Dani? Então, eu entendo posturas mais resistentes, assim, mas eu honestamente acho que tudo é aplicável à realidade. Porque a gente está olhando possibilidades de futuro, a gente chega lá e a gente vê várias tecnologias que já existem, já estão sendo usadas, já estão sendo aplicadas, vários comportamentos emergentes que a gente vê que são importantes, coisas que a gente vê que são coisas sociais que estão acontecendo. Então, a gente está tendo acesso a vários comportamentos emergentes e coisas que
podem se consolidar no futuro. É sempre uma escolha estratégica do que tu vai, como tu vai se posicionar diante disso. Então, essa ideia da gente querer achar coisas que estão prontinhas só para a gente vir e plugar na nossa realidade, isso é uma postura muito pouco inovadora. Então, se a coisa já está pronta só para te vir e plugar, é porque já não é mais inovação. Então, quando a empresa ela realmente está interessada em olhar estrategicamente para o seu negócio e se preparar para o futuro, todas essas coisas são aplicadas à sua realidade, porque você precisa olhar para ela, ver o que faz sentido na sua empresa, aonde existem oportunidades para o seu negócio e começar a construir esse futuro. Porque se é só um plug and play, você não está fazendo futuro, você está talvez atrasado para uma realidade implementando atual. Então, se adaptando ao que se adaptando. Então, eu acho que tudo é aplicável, porque a gente tem que conseguir fazer o exercício de olhar para as coisas que estão se desenhando, trazer para a nossa realidade e ativamente querer construir um futuro diferente para o nosso negócio. Então, quando a gente tem essa postura, tudo é aplicável. Eu queria falar um pouco sobre essa experiência de vocês em termos de energia do lugar. Por quê? Porque a gente sabe, isso é muito falado já há muitos anos, que Austin pulsa o SXSW, né? A cidade compra o evento, né? Compra a ideia do evento e aquilo é algo mais efervescente. Talvez eu acho que alguns eventos aqui já tentaram fazer isso com Porto Alegre. Acho que ainda não vivemos isso, não lembro, assim, pelo menos, de ter sido impactada por algo que pulse a cidade. Eu vejo muito isso no Festival de Cinema, por exemplo, de Gramado, muito mais do que de publicidade. Eu acho que o Gramado vive o Festival de Cinema realmente muito intensamente. Já é, claro, também um evento muito histórico, muito tradicional na cidade. Então eu queria ouvir um pouco de vocês, assim, como que foi, na verdade, viver Texas, assim, viver essa cidade pulsando um evento e todo mundo respirando aquilo. Vou deixar primeiro para Dani. Pra Dani. A Dani viveu, mergulhou nesse evento. Segunda vez, né? Eu acho que segunda vez tem grandes vantagens, que a gente já sabe onde são as coisas. Né? Aonde está o hotel... Isso minimiza tempo também, provavelmente. Nossa. Né? Aonde fica o Marriott? Aonde fica o JWT? Onde é que fica o Hilton? Onde é que está o Austin Convention? Para que lado fica o Rio? Exatamente. A gente já aprende... Eu seria essa pessoa, para que lado fica o Rio? Aprende onde estão as coisas, já sabe onde tem coisas legais e tal. Então, isso me facilitou muito esse ano. É muito diferente tu ter uma cidade como Austin, onde as coisas são muito próximas, né? Então, assim, o SXSW, ele é um evento que nasce da parte de cultura, da parte de música, né? Porque Austin é uma cidade que é a capital da música ao vivo. Então, nasceu disso lá em 87. E ele foi evoluindo para se tornar um evento de inovação. Então, por essa característica de música, ele sempre foi muito distribuído, onde aconteciam os shows na cidade. Perfeito. Então, ali naquele centrinho, onde tem vários hotéis, os hotéis recebem os conteúdos. Então, você caminha de um hotel para o outro e vai indo como é que a gente chama? Num auditório ali do hotel, numa sala do hotel. Tu vai indo de um hotel para o outro. O evento em si é espalhado, né? Tu consegue caminhar, mas as coisas são perto. Você caminha, assim, 1 quilômetro, 2, entre uma coisa e outra, assim, quando elas são longe. E você não precisa pegar carro, você não precisa sair daquele centrinho. É tudo meio downtown ali. Então, isso facilita muito, porque tem essa estrutura de hotéis que você consegue circular ali. Então, quando acaba o evento começa, a primeira palestra às 10 da manhã e vai tendo conteúdo direto até às 5 da tarde. Quando acaba o conteúdo às 5 da tarde, ainda é dia, normalmente as pessoas começam a ir para as ativações assim, tipo Casa de São Paulo, a Casa de Tennessee, a Casa de Berlim, a Casa... E aí você vai indo nessas ativações que tem ali para fazer happy hour, conversar, encontrar pessoas e tal. Então, acaba sendo aquela coisa que todo mundo que está participando do evento nunca tira o crachá. Opa! O pessoal nunca tira o crachá. A gente está sempre com o crachá circulando ali, vai de um lugar para o outro, a gente curte os bares, etc. E ali, quando acaba a programação nas casas, aí o pessoal vai curtir Austin em si. E tem também bairros, lojas, coisas que tornam a cidade assim, bastante turística assim, para a gente consumir. Então, é um clima muito legal. A temperatura, naquela época, é uma temperatura agradável. Apesar desse ano ter... Meio louca, né? De 1 a
30 graus. Qualquer coisa entre 1 e 30. Mas os locais falam que o normal é 40 graus. Então tá bem agradável. Foi isso que eu falei do South Summit esse ano, que as pessoas dizem, nossa, que calor. Eu dizia, tu esteve aqui ano passado? Não? Então não reclama. Tá ótimo. Tá ótimo. Mas eu acho interessante, Dani, essa questão que tu trazes. Eu não fui ao SXSW ainda, mas da questão de ser espalhado, mas ao mesmo tempo tudo muito perto. Porque em comparação, por exemplo, com o Web Summit, que eu fui e tu também fosse, lá tudo é muito grande, lá tudo é muito longe, tá? Talvez eu esteja exagerando, mas assim, é tudo muito grande e é concentrado. Não, a cidade não pulsa aquele evento, né? Aquela região ali, ok. Mas a diferença é a seguinte, tu tá indo de um hotel pro outro, digamos assim, você tá indo de um lugar pro outro. No caminho, você tá vendo coisas bonitas. Aí no caminho tem um robô passando com um negócio, no caminho tem uma ativação de marca, no caminho tem uma apresentação artística, tem uma música. Então, quando você está se deslocando de um hotel para o outro, de uma ativação para outra, eles estrategicamente sempre colocam meia hora de deslocamento. Então, isso é muito bom porque tu consegue ir. E no caminho, não é que aquele caminho é uma coisa chata que você está caminhando de um lugar para o outro. Você caminha olhando para os lados, você caminha vendo coisas legais, você caminha encontrando pessoas. Então, ele já planeja a tua experiência que tu possa se deslocar com tempo e com ventilação quando você está circulando. E eu percebi que Austin em si é muito preparada como Gramado para eventos, tá? Então, assim, acontece o SXSW e lá já estava divulgando que na semana seguinte aconteceria um festival de música country na semana inteira. Então, a cidade já começa a receber todas essas pessoas para viver isso. E depois, na semana seguinte, já estava também a divulgação que aconteceria tipo uma corrida, uma das races, que era a semana seguinte. Então, aí os adoradores de corrida, enfim, vivem a cidade. Então, é uma cidade que está bem preparada mesmo. Culturalmente, tem operacionalmente, com city tour, com caminhos, e eles fazem as coisas serem legais, né? Tipo, tem a revoada dos morcegos. Podia ser uma coisa, meu Deus, que não, daí eles vira símbolo da cidade, vira coisinha para te comprar, vira atração para te viver. Então, eles fazem isso ser pujante também, sabe? Os locais me explicaram, que eu achei isso bem interessante, que Austin é uma cidade que tu vai praticamente de qualquer lugar dos Estados Unidos em 3 horas. Com voos diretos. Interessante. Então, ele é uma cidade que recebe muito evento, muita coisa, porque é muito fácil de voar para lá. Então, os locais explicaram que tem muita gente que vai fazer, sei lá, despedida de solteiro. Marca lá. E aí, seus amigos estão morando em vários lugares dos Estados Unidos, eles marcam em Austin. Que ele é mais central. Porque é central e tem a parte noturna e cultural muito bem desenvolvida. Interessante. E a presença de brasileiros, né? Porque a gente sabe que tem, por exemplo, muitas missões que levam, muitas delegações que levam pessoas. Eu suponho, obviamente, né, que gaúchos, em toda parte do mundo a gente brota, né? Mas o que vocês perceberam, assim, desse interesse do Brasil pelas pautas do SX? Era assim, né? Era quase estar no Brasil, assim. Mesmo? Então, assim, houve muito português na rua, nas filas, no evento inteiro. Realmente é a segunda... É a maior delegação dos Estados Unidos. Depois dos Estados Unidos. Eu lembro que a primeira vez que a gente cobriu o SX... Eu não vou mentir, mas se não me engano foi 18... Foi 18 com a Lê Duarte, isso. Porque 19 foi a Gabi, 20 foi pandemia, que foi quando ele foi cancelado... muito às pressas, assim. Então, foi 18. Já se tinha essa informação, que o Brasil era a segunda... Só perdia para os Estados Unidos. Eu não olhei os números desse ano, mas realmente tinha muito brasileiro lá. Eu acho que, assim, é legal porque facilita conexões, né? Com marcas, com empresas, né? Então, de certa forma, também é uma parte importante desse evento, essa parte de conexão, entender o que essas empresas estão fazendo, conversar, trocar, de repente já combinar coisas na volta para ter essa sinergia, né? Mas realmente é um
evento Tu te sente em casa? tá bem em casa. Bom, o brasileiro, ele é a maior delegação de maior parte dos eventos, né? A gente é a maior delegação da SX, a gente é a maior delegação da NRF, a gente é a maior delegação, se eu não me engano, do Web Summit. Então, a gente gosta dessa coisa. Vai, segue. A gente gosta dessa coisa de fazer negócio fora do Brasil, né? Eu acho que isso tem muito a ver com a nossa síndrome de vira-lata, né, gurias? Porque, assim, de cachorro chutado. Porque tudo que vem de fora é mais legal, tudo que vem de fora é mais importante. Eu acho que tem várias camadas, né? A gente fazendo uma análise social, assim, a gente tem essa camada que eu digo assim, o SX parece um carnaval elitista, assim, né? Porque é essa coisa de ser caro, ser inacessível. Então, se a pessoa tá lá, já tem aquela camada de que ela acessou algo que a maioria das pessoas não conseguem acessar. Perfeito. Então, acho que isso já coloca todas as pessoas que estão ali num nível de vamos sentar numa mesa para conversar. E aí a gente começa a ver o Itaú patrocinando o evento. Como assim, cara? O Itaú é o patrocinador master da SXSW. Eu ainda não entendi qual é o interesse do Itaú, porque eu fico me perguntando assim, tá, por que ele faz isso? Que tipo de negócio isso gera para o Itaú? A do Itaú eu não consegui entender. Mas a da Casa São Paulo, que eu também fiquei... me perguntando... Eu também fiquei me perguntando por que o governo de São Paulo tem uma casa lá, né? A gente vê que já teve governo brasileiro, que teve em alguns anos, aí se trocou para a Casa São Paulo. E aí a gente estava num grupo de WhatsApp em que o pessoal da Casa São Paulo falou que gerou não sei quantos bilhões de reais em negócios para a cidade de São Paulo, lá no SX. Então tem muito essa coisa de ser um ambiente onde você acessa pessoas que você não encontra aqui no Brasil. Perfeito. Porque no Brasil... Os eventos que acontecem aqui, muitas vezes esse público, vamos colocar aqui mais de mais high level, mais C-level das empresas, não está nesses eventos onde você pode circular. Então lá a gente tem um networking que ele é muito qualificado. Então é um lugar onde você faz negócios, é um lugar onde você encontra as pessoas e é um lugar onde os brasileiros vão para fazer isso. E em muitos momentos eu fui rainha de chegar nisso num lugar, olhar pro garçom e sair falando português e demorar, assim, tipo, alguns segundos, porque ele não tá me respondendo. Como assim ele não tá me entendendo? Faz um Duolingo aí, cara, sabe? Dá teu jeito. Dá teu jeito, a gente não tem que ir lá e falar a língua de vocês. Give your jumps! A gente... Eu ia dizer até que no Web Summit também, no centro de... Como se fosse o nosso marketplace aqui do Soft Summit, o stand do Brasil era um negócio... gigantesco, assim, gigantesco. Da Apex Brasil. Não me lembro se a Apex estava... Esse ano, no ano passado, a vida da Apex estava gigante. Não, eu acho que o ano que eu fui em 22, se não me engano, 23, não, 22, não lembro agora. Mas, assim, era gigantesco e eles falavam muito isso, assim, a gente esteve lá no stand, entrevistei bastante gente lá, inclusive, mas falavam muito disso, assim, o quanto realmente... real, oficial, como se disse, gera negócio num evento fora do Brasil e com essa magnitude como é o SX ou como é o Web Summit em Portugal. E esses grupos, né, que são formados para essas viagens, elas têm justamente esse objetivo de você acessar pessoas que você não consegue acessar normalmente, né, criar proximidade. Porque o brasileiro, eu acho que a gente tem essa coisa de... fazer negócios com quem a gente conhece. Então, esse caldo cultural de estar num evento, de estar viajando, de tu almoçar, de tu jantar, de tu fazer um happy hour, ele propicia acontecimento de negócios nesse jeito brasileiro que é quero fazer negócio com amigos. Confiáveis. Confiáveis. Bom, pra gente já se encaminhar pro final, gurias, eu queria entender o seguinte. Como eu falei, eu acho que Porto Alegre e Brasil como um todo, na verdade... Falo em Porto Alegre porque é onde a gente está, inclusive, gravando este episódio. Vive muito evento, né? A gente tem o South Summit, a gente tem Gramado Summit, a gente tem... Web Summit Rio. Web Summit Rio, Rio to See, enfim. Tá? A gente tem uma série de eventos possíveis, né? De se viver um pouco do que vocês estão nos trazendo, assim. Vocês vão falando e eu vou lembrando de alguma coisa, de algum evento desses, assim, algo similar. O Hacktown, bastante similar. Isso, boa. O Hacktown também. Então, assim, a gente teve o Black Sheep Project na época também, aliás, o Black Sheep Festival, também com essa coisa meio espalhada ali no quarto distrito, meio tudo muito acontecendo ao mesmo tempo, que não era muito comum ainda.
A gente teve o Innovation Week também, que teve um pouco o Fórum da Transformação. Enfim, a gente já viveu muita coisa em termos de eventos. Agora eu tô falando realmente em eventos. O que vocês viram lá, em termos de eventos, que para você seria interessante que a gente pudesse viver aqui em Porto Alegre, assim, como algo... No Brasil, não vou falar em Porto Alegre, Brasil mesmo, como algo factível. Assim, isso aqui dá para ser e seria muito legal se algum evento brasileiro tivesse como benchmark o SX. A pergunta de milhões. Não, eu acho que é uma meta bem, milhões, é uma meta bem usada, né? Porque ali eu acho que a gente tem a tempestade perfeita de Austin conseguir nos oferecer várias coisas que é difícil aqui a gente conseguir ter a mesma combinação de fatores, né? Mas eu acho que o SX, ele é um evento que se preocupa muito com a experiência de quem está lá. Então, essa coisa de ter intervalo entre as palestras, sabe? Só de tu entender que as pessoas precisam se deslocar entre uma palestra e outra e que elas não querem estar perdendo um conteúdo importante naquele momento e você dá um intervalo para elas fazerem isso. Então, isso eu acho muito bom. Então, como a Dani falou, 4 a 5 palestras no dia é o máximo. É o máximo. A gente não consegue absorver mais do que isso. É sem almoçar, né? Só pra ficar bem... Sem almoçar. Pois é, porque eu fico pensando, almoçar. 4 ou 5 palestras seriam mais ou menos, sei lá, 2 de manhã, 3 um de café tarde. da manhã bom e às 5 da tarde comer um lanche de novo. Então, A gente frita o cérebro. Então, assim... eu acho que é uma quantidade até... Eu não tentei fazer 5 no dia, porque ano passado eu fiz muitas e tu chega no final e tu não consegue nem Até raciocinar. porque os conteúdos são longos, né? São de quase 1 hora cada uma. Então, é bem diferente de muitos eventos que a gente vai aqui, Não, né? e eu me São lembro... rapidinhos. Aqui no Software eram 30 minutos. 20 a 30. De 20 a 30 minutos. O que também causa uma certa crítica de pessoas dizendo, aí fica superficial, não dá tempo. Profundidade. Não tem profundidade. Mas eu lembro, Dani, de uma conversa que a gente teve ainda no ano passado, que tu já tinha ido no SX no primeiro lá, e eu lembro que fez uma brincadeira, mas que é muito isso, assim, né? Que frita o teu cérebro de uma maneira que tu não consegue ter força pra mais nada. Não. Né? Eu lembro que a Dani falou assim, chegou uma hora que eu pensei, me deixa ir pro hotel, ficar em posição fetal. Eu não quero mais falar com ninguém, eu não quero ver ninguém, eu não quero Justamente eu não quero mais sorrir, eu não quero mais Eu fazer não network. aguentava, eu não conseguia chegar... Eu chegava no final do dia tão exausta de conteúdo que eu não conseguia mais nem fazer networking, eu não conseguia conversar com ninguém. Porque eu tava tão, assim, cansada, fritada, que eu precisava dormir. Que deve ter sido o que a Dani viveu, né? Não vou dizer tanto. Eu consegui aproveitar um pouquinho o pós, mas claro, assim, é que tudo começa muito cedo, né? Assim, então, 5 da tarde a gente ia para algum happy hour, ali 8 horas eu já estava indo pro hotel descansar pro dia seguinte. Então, eu não estendi assim tanto. Que é possível, tem muitos lugares, muitas coisas para fazer, mas no meu caso eu fiz essa... Conseguiu dar uma... segurada. Uma segurada. Eu acho que tem essa coisa de pensar na experiência das pessoas, essa coisa de ter coisas que não são conteúdo. Eu acho super importante isso, sabe? De ter os momentos de happy hour. Acho que até o próprio South Summit começou a trazer coisas assim de festas, de happy hours, de coisas que não são conteúdo. Isso é muito valioso, troca, porque né? é ali que o business vai acontecer. Porque você não vai fazer um business cochichando no fundo de uma palestra. Você precisa ter os lugares onde as pessoas vão trocar. A gente sempre brinca que, na verdade, a ponta da caneta acontece no restaurante, no bar, na cerveja. Exatamente. Então, precisa ter esses momentos, assim. Eu acho que tem muita coisa de ativação de marca que daria para olhar como é feito muito lá. legal. Esse ano, no SX, estava fraco. Foi bem fraco. Assim, eu achei as ativações todas, assim... bem nada inovadoras. Comparadas com a do ano passado, que estava muito mais legal, eu olhei e digo, nossa, muito fraco, faltou dinheiro. Dá pra gente perceber que os Estados Unidos está em crise, gente. Assim, ficou claro? Faltou dinheiro. Faltou mesmo, real oficial, assim, deu pra ver que... Sim, até a marca que era a Rivian lá do carro, né? Tinha lá o test drive, um carro na frente de exposição. Eu também fiquei pensando, mas é só isso?
essa experiência que vai proporcionar. É só isso mesmo, porque deve ter custado muito caro, né? Sim. Mas realmente era bem... Faltou dinheiro para as ativações esse ano. Tipo, ano passado tinha a casa da Porsche, era um negócio gigante, uma super ativação. Tinha a da Tide, super legal. A Amazon esse ano tava legalzinho, mas ano passado ainda era mais legal. Então, tipo, ano passado tinha muitas ativações que tu entrava e vivia a marca. Esse ano eu achei fraco, tá? A JBL foi vergonhoso. Era vergonhosa a ativação da JBL. Era uma rodinha de prêmios. Eu fiquei assim, cara, quanto você pagou para estar nesse patrocínio para botar uma rodinha de prêmios aqui, sabe? Então, tinha coisas que foi muito fraco. Mas, digamos que das vacas gordas, é uma experiência que eu também acho legal a gente pensar em experiência de marca nesse sentido, porque não é só ter um stand, não é só a presença da marca, é justamente como que tu cria aquela experiência e faz as pessoas que estão vivendo aquele evento mudarem a percepção sobre o teu negócio, né? Não para pior, como no caso da JBL, né? Da rodinha de prêmios. Exatamente. Mas tinha, assim, também um cuidado, como a Dani disse, com as pessoas do evento. Assim, tinha fila? Tinha, mas quem entrava na fila entrava dentro da palestra, contavam as pessoas da fila, tinha um aplicativo que já dizia se aquela palestra já estava lotando, aí tu nem te deslocava até aquele lugar. Então, acho que tem algumas coisas do evento em si que seriam muito boas para a experiência dos usuários de outros eventos. Começar pelo aplicativo que funciona. O aplicativo funciona. O aplicativo funcionava super bem. Super. Eu não usei tradução simultânea, mas o pessoal falou que funcionava bem também na hora. Que era um oferecimento de marca, né? Então, sim, era do aqui no Itaú. South Summit também foi oferecimento de marca. Eu acho que, pelo que eu estou entendendo, a questão das ativações de marca seria algo bem aplicável aqui. Sim. Dependendo do orçamento. Gente, sem dinheiro a gente não faz ativação de Não marca. faz muito, na verdade. Mas como muda, né? Eu por exemplo, fui na ativação do ano passado da Tide, né? Que é uma marca de limpeza, né? Cara, eu fiquei enlouquecida por aquele produto que eles estavam apresentando lá. Aí eles pegavam e apresentavam o produto, mostravam como ele funcionava. Tinha tipo um laboratório da Tide, o laboratório de cheirinhos que tu ia customizando. Eu saí de lá enlouquecida para comprar o tal do Tivo, que era o produto que tirava a gordura. E eu disse, aonde que eu compro? Eu saí da ativação assim, aonde que eu compro? Porque eu ia botar quilos daquilo na minha mala. Porque eu tinha que trazer. Porque eu tinha que trazer. E aí eles falaram, é um lançamento, vai estar à venda nos Estados Unidos e tal. E aí eu, assim, Frustração. Foi uma frustração, Mas gente. tu não voltou esse Mas é óbvio que eu faço as comprinhas no Walmart, sempre as mais esperadas para trazer produtinhos de limpeza. Bom, gente, eu preciso encerrar. Eu teria mais umas 5 perguntas aqui para vocês, pra gente tentar trazer um pouco pra nossa audiência do que vocês viveram lá. Certamente a Dani, se voltar no ano que vem, a experiência vai ser outra, né? Acredito que voltarei. Eu quero só ver a terceira vez, diz como a vai Dani, ser. a gente fica viciado, né? Então, provavelmente. Era o que eu ia dizer, né? Que o único problema desse X é que ele vicia. Ele Vicia. Eu acho que para quem não pode estar lá, eu por muitos anos consumi conteúdo de SX via YouTube. Então eu fiz isso por muitos anos, até quando era bem restrito, assim, de assistir pelo menos 1 ou 2 palestras. Então vale a pena ver o conteúdo, Legal. vale a pena ver, vale a pena consumir conteúdo de quem foi, vale a pena conversar, vale a pena dar uma olhada no material para quem não pode ter acesso, assim. E para quem pode, vale a pena planejar essa ida, assim, porque é algo que realmente... Vale a pena olhar para esse evento e dizer, interessante. Eu acho que é uma coisa que marca uma carreira, assim. Legal. Gurias, muito obrigada. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Muito obrigada por esse compartilhamento de experiências, que é o que mais importa no Fala Mercado. Obrigada. Eu agradeço muito o convite. Para vocês que ficaram com a gente até aqui, muito obrigada pela audiência. E pra gente não esquecer, curte, comenta, compartilha, te inscreve no canal e ativa o sininho pro YouTube te avisar sempre que tiver conteúdo novo. E aqui no Fala Mercado sempre tem. Eu te espero semana que vem. Tchau, tchau.